Olá a todos! Na aula de hoje vamos dar continuidade ao tema comunicação da ciência. Na aula anterior, a gente começou a falar sobre diferentes formas de se comunicar a ciência e demos destaque para o projeto de pesquisa e o relatório de pesquisa, duas formas de comunicação escrita. Na aula de hoje, a gente vai falar especificamente sobre artigo científico e entrando em alguns detalhes aí que podem ajudar vocês a formular seus próprios artigos. O material que eu tenho utilizado como base é o Manual de Normalização de Trabalhos Acadêmicos do IFMG. Lembrando que, com relação a artigos específicos, que é o tema da aula de hoje, as normas ou as solicitações, elas variam de revista para revista. Então, às vezes, alguns elementos que estão presentes dentro desse manual não vão ser os mesmos quando vocês forem submeter um artigo para uma revista. Por exemplo, algumas revistas exigem um tamanho de letra e espaçamento entre linhas específico, que não está mencionado no manual de normalização. Por isso, esse não vai ser o foco da nossa aula, Não vou me ater a essas regras estruturais, tá? Então, sempre utilizem o manual de normalização para fazer consultas com relação a esses aspectos, esses pormenores de formatação dos trabalhos. Para começarmos a falar sobre artigo acadêmico, eu trouxe um esquema para a gente entender mais ou menos como funciona a comunicação da ciência, que indivíduos e que elementos estão envolvidos nela. Então, para começar, todo artigo científico ele vai surgir de uma pesquisa que se inicia de ideias e a partir de um projeto, que é o que a gente mencionou na aula passada, Esse projeto ele permite a socialização dos seus interesses da sua pesquisa com aqueles que estão mais próximos. Então, é a partir do projeto que sua pesquisa ela passa a ser conhecida por outros estudantes, pelo um grupo de estudos, pelo orientador e etc. Executado o projeto de pesquisa, temos a produção de um novo conhecimento, e é a partir desse novo conhecimento que a gente vai ter relatos formais de pesquisa como um artigo acadêmico. Então, se o projeto ele traz elementos iniciais de uma pesquisa, ele traz uma proposta de pesquisa, o artigo acadêmico ele já vai trazer resultados parciais ou totais de uma pesquisa. Então, você já tem dentro desse artigo, desse tipo de comunicação da ciência, um conhecimento novo já produzido. E é a partir desse tipo de relato que esse conhecimento ele vai chegar a uma comunidade externa de outras áreas de conhecimento. Então, é muito possível que você escreva um artigo da engenharia civil e ele seja lido por pessoas da arquitetura, por exemplo. Ele vai chegar a pessoas da mesma área de conhecimento e ele pode gerar N publicações sendo divulgado em diversos meios e atingir uma população mais geral, inclusive leigos, que possam se interessar pelo assunto. A partir do contato com essa pesquisa, com esse artigo em específico, a gente tem a possibilidade de surgir novas pesquisas, um novo conhecimento, novos artigos acadêmicos sendo produzidos, que vão gerar um acúmulo de referências, a geração de produção de novas referências, surgimento de novas referências bibliográficas que podem contribuir para a sua ideia inicial e podem, inclusive, impulsionar uma outra pesquisa, o início de uma outra pesquisa. Então, se vocês repararem bem, esse percurso aqui da pesquisa e da produção de um artigo acadêmico, ele é fluido, Então, as setinhas vão e voltam. Ao mesmo tempo, por exemplo, inicialmente, você tem uma pesquisa, você socializa suas ideias com outras pessoas e, a partir dessa socialização, essas pessoas voltam com determinado conhecimento que pode contribuir para você mudar o seu projeto de pesquisa ou aprimorá-lo, tá? Mas, em geral, esse esboço aqui que eu trouxe é mais para vocês pensarem em que lugar está o artigo acadêmico dentro dessa comunicação da ciência e a diferença de local, de ponto de fala, de ponto inicial que o artigo acadêmico está em relação a um projeto. Então, o artigo científico, qual é a definição? É um tipo de trabalho acadêmico ou científico, onde o autor apresenta de forma breve e objetiva a discussão de ideias, métodos, técnicas, processos e resultados de uma pesquisa realizada de acordo com a metódica científica, cujo saber produzido é validado e aceito por um conjunto de pesquisadores. Traduzindo, um artigo científico é
breve e objetivo. Ele se diferencia, por exemplo, de um TCC, uma monografia, que pode ser um trabalho extenso, em que você vai detalhar muitos aspectos. O artigo científico não, ele já traz de uma forma bem sintética elementos ligados à discussão bibliográfica, à metodologia de pesquisa e aos resultados, tá? É bem objetivo mesmo e ele costuma ser bem menor do que uma monografia ou um TCC. Por isso que ele tem sido cotado como uma forma de avaliação de conclusão de curso, né? O artigo científico também, ele tem por objetivo ser aceito por um conjunto de pesquisadores. Então, quando você escrever um texto e você vai submeter ele para uma revista, um grupo de pessoas vai avaliar o seu artigo e vai dizer se aquele artigo ele é apto ou não para ser publicado. E essa aceitação da comunidade acadêmica dá um respaldo para a sua pesquisa e para o texto que você escreveu. Tá? Dá uma aceitabilidade aí, uma absorção dentro do meio acadêmico para aquilo que você produziu. Então, essas são as características do artigo científico, tá? Diferente de um texto de TCC, que além de ser longo, ele vai ser aceito por um conjunto de pesquisadores, mas interno. Então, é um grupo bem menor de pesquisadores, um grupo que você conhece, ao contrário do artigo científico. A maior parte das revistas, eles têm uma revisão às cegas. Então, assim, são pessoas aleatórias, né, que você provavelmente não tem contato, que você não conhece e que vão validar e vão aceitar essa proposta de pesquisa que você está apresentando, proposta de pesquisa não, os resultados de uma pesquisa que você está apresentando, né? Com relação a artigos científicos, eu separei dois tipos, mas eles podem variar ainda, que é o artigo de revisão, que é um artigo que vai falar, vai fazer um apanhado do que foi já publicado por um tema. Então, são artigos em geral que trazem só uma discussão bibliográfica. Ela não tem algo como uma experimentação, como uma pesquisa nova. Ao contrário de um artigo que aparece o termo original, em que você apresenta temas ou abordagens originais e normalmente tem aí um experimento ou uma pesquisa sendo realizada, não só uma coleta de estudos que já foram produzidos. Apesar dessas diferenças, a estrutura de um artigo científico ela é bem similar nesses dois tipos de artigo. Então, segundo o Manual de Normalização do IFMG, a gente tem essa seguinte estrutura, né? Assim como a gente já viu com relação a outros textos, o artigo ele tem elementos pré-textuais, elementos textuais e elementos pós-textuais, né? Então, vem antes o texto em si e pós-textuais. Dos elementos pré-textuais, eu trouxe algumas imagens para a gente falar um pouco sobre eles. Então, pré-textuais, antes do texto, todo artigo tem que ter um título, então sobretítulo. O título, ele é um resumo do resumo. Ele é a porta de entrada mesmo para o seu artigo. É a primeira coisa que todo mundo vê. Então, se alguém vai selecionar um artigo para ler, né, assim como vocês, a primeira coisa é como você seleciona um artigo e sabe que aquele artigo tem a ver com aquilo que você quer estudar, né, com aquilo que você quer aprender. Você olha o título. Né? Então, o título é muito importante. Ele precisa ser conciso e ele tem que ter todos os elementos necessários para que qualquer pessoa que bata o olho saiba do que você está falando. Então, não adianta às vezes você pensar num título super criativo, mega bombástico, mas que a pessoa vai ler e vai falar, bom, esse artigo fala sobre... não tenho a menor ideia. Então, o título tem que dizer em linhas gerais sobre o que é o artigo, né? Facilitando assim a pesquisa e a leitura. A maior parte das revistas já exige um título em inglês, então pensem muito na tradução também, que tem muitas palavras que podem não dar o mesmo sentido em outra língua. Coloquei título em inglês por causa desse exemplo que eu estou utilizando, mas ele pode ser em espanhol ou outra língua também. Abaixo do título, a gente tem os autores ou autor, e logo embaixo você já tem um resumo. Tá? Então, dentro desses elementos pré-textuais, algumas vezes... Então, vou passar para a próxima página, fica mais fácil de explicar. Algumas vezes, esses dados de correspondência ou data de submissão e aprovação aparecem lá em cima antes do resumo. Em outros casos, não. Você pode colocar aqui embaixo. Dados de correspondência são dados, por exemplo, se alguém leu seu artigo e achou super legal, como que essa pessoa se comunica com você para saber mais coisas? Às vezes ela tem dúvida, às vezes ela quer
né, conversar com você, trocar ideia. Então, esse elemento é super importante. E, inclusive, vocês podem utilizar esses dados de correspondência para tentar estabelecer contatos com pesquisadores de temas que te interessam, né? Então, esses dados podem estar tanto aqui quanto lá em cima. Essa parte aqui, ó, é o resumo. Então, dentro dos elementos textuais, a gente passa, então, resumo, introdução, desenvolvimento e conclusão ou considerações finais. O resumo, a gente já falou um pouquinho sobre ele, então eu só vou pincelar. O que normalmente tem no resumo? E, na maioria das vezes, nessa ordem. O que a gente chama de motivação, o que é? Apresentação de tema e contexto. Então, você vai dizer tema de forma geral, qual é o objetivo do trabalho, ou objetivos, mas de maneira sintética, é sempre optem por trabalhar com o objetivo geral mesmo. Então, vai apresentar o tema, falar qual é o objetivo da pesquisa, né? O objeto, né, central dali. Logo em seguida, o método que você utilizou naquela pesquisa. Um pouquinho sobre os resultados, né? Então, que dados, o que te levaram. E uma conclusão, um desfecho ali de quais foram as principais conclusões ou considerações que aquela pesquisa tem para apresentar. Então, lembrando também, pós-texto, pós-título, a porta de entrada, a segunda porta de entrada aí desse corredor, que é o artigo científico, são os resumos. Para finalizar um resumo, a gente sempre tem palavras-chave. Lembrando, faça uma escolha bem detalhada, porque é a partir dessas palavras-chave, muitas vezes, que a gente consegue achar artigos. Né? A gente consegue saber qual artigo tem interesse para a gente, qual não. Então, essas palavras-chave, elas são bem importantes. Como resumo, a gente já falou um pouco na aula passada, mas só complementando, o abstract é o resumo em inglês, que em geral é exigido pelas revistas. Como a gente já falou um pouquinho disso, eu vou passar para os outros elementos textuais de um artigo científico. Voltando então, só para dar uma pincelada, esse é um exemplo que eu trouxe com relação ao resumo que eu trouxe inclusive nas atividades de vocês. É um exemplo de um resumo, que é um trabalho da Estela, e eu trouxe para vocês verem porque esse resumo ele tá bem detalhadinho. Não sei se vocês repararam na atividade que eu passei, que nem sempre os resumos apresentam todos esses tópicos. E às vezes fica difícil de você visualizar. Tem resumo, por exemplo, que apresenta só os resultados. Você não sabe nem do que a pessoa está falando, você não sabe nem que método utilizou, é super complicado. Então esse resumo da Estela tá maravilhoso, assim, super definido, né? Você bate o olho e você já sabe do que é a pesquisa dela e se você vai querer continuar lendo ou não. Então, ela apresenta o tema, que está relacionado à vulnerabilidade social dos apenados, então são pessoas que foram presas, né? E os problemas carcerários ressaltam a importância de uma reflexão acerca das redes sociais. Então, um tema geral, uma contextualização. Nesse sentido, objetivou-se caracterizar a morfologia e o papel desempenhado pelas redes sociais no processo de reintegração social de apenados do sistema prisional comum em Piauí. Então, você tem aí o objetivo da pesquisa muito bem delimitado e um problema bem delimitado. A pesquisa exploratório-descritiva envolveu 23 indivíduos, sendo utilizado o grupo focal, a pesquisa documental e entrevistas semi-estruturadas. Método super definido, o que ela fez, né? Como que ela conseguiu os dados. A partir dos dados, os resultados mostraram que a relação de confiança entre os atores sociais proporciona condições para o estabelecimento das redes, com predomínio da chamada rede de íntimos, que representa uma estratégia de produção, trabalho e reprodução social. Então, ela fez aí uma análise dos dados que ela conseguiu a partir dessa pesquisa. E, de forma geral, concluiu-se que as redes sociais, com menor dimensão e densidade, promovem reintegração social, fundamentado na aquisição de emprego e retorno à vida familiar e social, uma vez que incentivam relações de proximidade, sensação de pertencimento e reconhecimento. Tipo, né? Mandou ver, dizendo a conclusão geral e qual é a importância dessa pesquisa que ela está fazendo para essa temática. Então, uma conclusão muito bem delimitada. Resumos, assim, facilitam muito a leitura e tornam a pesquisa da gente mais fluida, né? Mais fácil de você ver quais referências te interessam ou não se você tem resumos, assim, muito bem escritos, muito bem feitos. Com relação à introdução desse artigo, ela tem que ser curta, ela tem que ser breve. Então, artigos não são textos muito longos. A gente tem textos aí no máximo de 25 a 30 páginas.
E a introdução ela deve conter a delimitação do assunto tratado, a apresentação do problema, os objetivos da pesquisa e outros elementos para situar o tema do artigo, com breve descrição metodológica. Então, o que você faz numa introdução? Introdução, máximo 3 páginas. Você vai dizer o assunto, a pesquisa é sobre isso, o problema a ser investigado é isso, os objetivos da pesquisa são esses. Utilizaremos a metodologia tal para conseguir isso. Ponto. Então, a introdução, ela dá um apanhado geral, né, que permite o leitor saber o que vem a seguir, né? O que vem a seguir, o que vai ser delimitado, né? Auxilia muito o leitor quando você tem um parágrafo de transição entre essa introdução e a parte do desenvolvimento, que já diz mais ou menos o que o leitor pode esperar nas próximas partes, né? Então, no desenvolvimento, o que vai ser abordado no desenvolvimento? Então, um parágrafo, tá? Realmente introduzindo o tema, apresentando ao que se propõe esse artigo, né? Mas, digamos assim, ele é uma complementação, traz mais elementos que vem do resumo. É claro que ele não vai trazer, por exemplo, as conclusões, porque isso já tem uma parte delimitada. Mas com relação ao assunto, problema, isso tem que estar muito específico na parte da introdução, tem que estar muito definido, para que o leitor ele tenha um norte, né, ele consiga estruturar um mapa mental na sua mente sobre o que vai vir nesse artigo. O desenvolvimento é a parte mais longa do artigo, é onde você vai expor de forma detalhada todos os aspectos da sua pesquisa. O desenvolvimento ele pode ter vários subitens, várias seções. E não necessariamente, só para deixar claro, não necessariamente você precisa dar esses nomes para as partes do seu artigo. Então, você não precisa escrever introdução, aí escreveu a introdução, aí o outro título, desenvolvimento. Não, você pode colocar um título que representa aquilo que você vai escrever naquele momento. Essa parte de desenvolvimento, esse grosso do texto, ele pode trazer várias coisas. Então, você pode ter várias sessões. Uma sessão falando só sobre metodologia de pesquisa, sobre o método que você utilizou, como que foi os dados coletados, apresentar os dados e fazer uma discussão. Lembrando sobre a apresentação de dados, tabelas muito extensas, imagens, gráficos, tudo que for muito extenso, você deixa para colocar na parte a parte final do texto, né, que são os apêndices. Você deixa lá o anexo, dependendo se foi você que produziu ou não. Você deixa essa parte para o final e deixa ali nessa parte de desenvolvimento apenas aquilo que for mais curto, que for necessário para aquele exato momento, para o desenvolvimento daquelas ideias. Além da metodologia de pesquisa, você pode criar uma seção de revisão bibliográfica, que é trazendo textos que já falaram sobre o assunto. Se você quiser construir um artigo só sobre revisão bibliográfica, então você pode fazer uma introdução e essa parte de desenvolvimento inteirinha ser uma discussão de textos de pessoas que já produziram sobre o tema. Você pode ali, não só pode como deve, trazer elementos do seu referencial teórico, então com base em quais outras pesquisas você está se fundamentando e a partir de onde surgiu a sua pesquisa, a sua ideia de pesquisa. Então, esse desenvolvimento ele pode ter várias sessões. Essas sessões que eu estou sugerindo, não necessariamente você precisa ter todas, tá? Depende do escopo do seu artigo, do que você se pretende no artigo, tá? Mas essas partes são possíveis. É na parte do desenvolvimento em que nós temos citações. O que significa isso? É nessa parte do desenvolvimento que você vai colocar referências de outros pesquisadores, né? Que embasaram a sua pesquisa, de onde você tirou as informações, e que eu falo citações. Se usa-se muito, né? A gente tem citações diretas, temos citações indiretas. E as regras de como funcionam essas citações, você encontra no Manual de Normalização, na página 73, tá? Então, dá uma olhada lá de como citar direitinho. E citação é super importante, dá um respaldo para o seu artigo científico, dá caráter mesmo científico para aquela sua produção. Você mostra que você não está sozinho dentro daquela pesquisa, que sua pesquisa dialoga com o campo científico, que outras pessoas trabalham com aquele tema ou que podem se interessar pelo seu tema. Então, citar outros pesquisadores é muito importante, mas também tomem cuidado, porque a proposta de se fazer um artigo
em grande parte das vezes, é você trazer coisas novas, é você trazer o que você pensa enquanto pesquisador, o que você produziu enquanto pesquisador. As citações, elas servem para você para te auxiliar na sua argumentação, para te auxiliar no seu ponto de vista. Elas não devem ser o centro. Então, tomem cuidado para não colocar tantas citações a ponto de camuflar a sua identidade, de camuflar a sua pesquisa, de camuflar a sua voz. Né? Lembrando, gente, artigo é comunicação, é você se comunicando com seus pares, é você se comunicando com a comunidade científica. É a sua voz que tem que estar ali presente. As citações, elas têm que te auxiliar, é muito bom usar, tem que usar mesmo, mas cuidado só para que elas não abafem a sua voz, tá? O artigo científico, ele tem que comunicar a sua pesquisa, aquilo que você realizou, aquilo que você pensa sobre, quais foram as suas conclusões, né? Então, tomem cuidado com isso, né? Tentem fazer uma mescla aí dos dois elementos, né? E é no desenvolvimento, então, que o leitor vai compreender totalmente a pesquisa realizada. Ele vai ler e vai falar, bom, beleza, entendi tudo, tudo. A pesquisa está muito bem clara, sei do que está se tratando completamente. Terminou o desenvolvimento, conclusões ou considerações finais, isso vai depender. Como eu disse, em muitos artigos você não tem a conclusão de uma pesquisa, você tem resultados parciais, então você cria o campo de considerações finais, que é quando você vai falar um pouquinho, né, sobre finalizando, fechando aquele artigo, mas você não tem conclusão de pesquisa. É um fechamento formal do artigo, então você vai falar um pouquinho sobre as hipóteses, os objetivos da pesquisa, tudo aquilo que foi apresentado na introdução, você retoma na conclusão, fechando, né? Então, de maneira sintética, você retoma o tema, o objetivo, o problema, a hipótese e diz se aquilo foi ou não concluído, né? O que se pensa sobre aquilo. Tá? Então, sugere-se iniciar essa sessão retomando a motivação, o método e os resultados alcançados, apresentando na sequência e de forma concisa as conclusões mais importantes. Pode conter sugestões para trabalhos futuros. Isso aparece muito em conclusões e considerações finais de TCC e pode aparecer em artigos também. Conclusão, assim como introdução, são sucintos e breves. A parte mais longa dos artigos tem que ser o desenvolvimento. Trouxe aqui como exemplo, só para retomar, aconselho sempre olharem no manual de normalização, mas é importante a gente retomar, passar pelo menos, né, um pouquinho sobre essa estrutura de referências. Toda referência bibliográfica se inicia com o nome do autor, em seguida o título da obra, que pode ser um artigo ou um livro. Nesse caso foi um artigo, então em seguida você tem o nome da revista onde ele foi publicado, a cidade, informações adicionais sobre essa publicação e o ano de publicação. E sempre da onde foi retirado esse artigo ou essa referência. Tá? A ordem é sempre essa. De novo, não precisa decorar, o manual tá aí para isso. Não lembra como coloca qual é a ordem das coisas? Olha no manual. E para finalizar a aula de hoje, dicas para uma boa revisão bibliográfica. Toda pesquisa, ela começa de uma revisão bibliográfica. Toda pesquisa, ela começa em você lendo artigos de outras pessoas que já pesquisaram sobre seu tema. Mas como começar essa revisão? Como garantir que ela vai ser boa e que ela, digamos assim, ela vai ser objetiva? Como eu devo proceder para fazer essa seleção de artigos e livros que eu vou ler para começar a minha pesquisa? Então, eu trouxe aqui um esquema para você pensar em como fazer, bem tranquilo. Primeira coisa, você tem que selecionar termos de busca. Parece simples, mas não é. Às vezes você tem um tema super complexo e você precisa selecionar palavras e termos que você vai buscar, que são os termos centrais. Daí a importância das palavras-chave nos artigos. Se você coloca palavras realmente que sintetizam sua pesquisa, quando alguém vai pesquisar sobre isso, é muito mais fácil de achar, né? Porque os sites de busca fazem isso, eles fazem esse apanhado nos textos e nas palavras-chave. E para você selecionar livros e textos para ler, é assim que se começa. Seleciona palavras-chave, faz uma lista de palavras-chave de coisas que te interessam e tem a ver com a sua pesquisa. Faz uma busca em base de dados confiável, então, por exemplo, em alguma revista que seja confiável e que seja considerada boa dentro da área de conhecimento de vocês.
Você pode fazer uma busca na base Cielo, como eu já mencionei, na base CAPES, com esses termos, né? A partir dessa busca, vai aparecer vários artigos, vários. Você vai selecionar esses artigos, né, aleatoriamente. E como você sabe que você vai, de fato, utilizar aqueles artigos, se eles atendem à sua pesquisa ou não? Lê primeiro resumo e conclusão. Então, são as partes mais curtas. Então, você vai ler, tá, li. Realmente, esses aqui interessa. Faz uma seleção daquilo a partir do resumo e conclusão. Separa esses artigos. E a partir dessa seleção daquilo que realmente tem a ver com a sua pesquisa, aí sim você vai ler a introdução. Então, leu o resumo e a conclusão de vários. Separou aqueles que realmente têm a ver com a sua pesquisa. Aí você vai um por um lendo a introdução e verificando se a abordagem, o referencial teórico tem a ver com aquilo que você pretende, com aquilo que você se propõe. Porque às vezes o tema é o mesmo, mas a forma como determinado pesquisador lida com aquele tema não é aquilo que você acredita, não é aquilo que você quer fazer, não é aquilo que você concorda. Então, dica, leu a introdução, que também não é uma parte muito grande do artigo, são aí 3 páginas no máximo, e aí você consegue separar, fazer mais uma outra seleção de fato quais artigos te atendem. Grupo A, artigos me atendem. O que você faz com eles? Lê eles na íntegra. Então, aqui você separa aqueles que realmente te interessam, lê eles e fazem o que eu marquei aqui em azul, fichamento. Fichamento tem esse nome, né? Porque você estrutura como se fosse um formato de ficha as informações mais importantes que tem dentro daquele artigo que interessa para sua pesquisa. Dentro de um fichamento, você pode colocar citações. Então, tirar trechos, e aí é interessante você já colocar as citações com o número da página, de onde você tirou aquela citação. Pode colocar ideias centrais dentro daquele artigo. E fazer fichamento de textos é super importante, porque na hora que você vai estruturar um artigo, ou até o seu TCC, você pode utilizar esses elementos, não só pode, como deve, utilizar esses fichamentos para ir incorporando essas ideias nas suas discussões teóricas, para ir já incorporando citações que você retirou e que se adequem àquilo que você está abordando. Então, ajuda muito você ter, de todo artigo que te interessa, você ter uma espécie de ficha com as principais informações sobre aquele artigo, tá? Separei um grupo B, Amanda, com um monte de artigo que me atende parcialmente. Tem a ver com o tema, mas assim, acho que eu não vou usar. O que você faz com eles? Vai lá até a referência, o campo de referências no finalzinho, e vê se tem algum texto que a pessoa usa, que a pessoa cita, e que possa ser interessante para você. Então, a partir de um artigo, você vai fazer uma nova busca, selecionar outros termos e talvez continuar esse ciclo, tá? Então, esses elementos aqui são super importantes para uma boa revisão bibliográfica. Utilizem eles, porque às vezes, quando você começa a selecionar obras, seja artigos ou livros, para iniciar a sua pesquisa ou iniciar o seu artigo, a gente se perde no mundaréu de informações que é produzido e é publicado na internet. Então, é bem legal você tentar fazer essa seleção e ir eliminando aquele material, aquelas informações que não vão ser úteis para você naquele momento, ok? Lembrando que busca, seleção de revisão bibliográfica podem acontecer em várias etapas da pesquisa, na medida em que você sentir necessidade de ler mais coisas que possam guiar o seu caminho no desenvolvimento da sua pesquisa. Então, mais uma vez, as referências, além de utilizar o Manual de Normalização Técnica, me baseei no texto da Marconi Lakatos, Metodologia do Trabalho Científico, um texto excelente também, que pode ajudar vocês aí no desenvolvimento de pesquisas e produção de artigos. Ficamos assim por hoje.